Esta posteriormente conferência será gravada agora. os próximos colegas possam também acompanhar. Então, se alguém tiver alguma objeção à gravação, caso contrário, a gente já faz ela a partir de agora. Bom, aqui dispensa apresentações, a gente sempre mantém, né? Questão de uma apresentação de quem é a Bini, quem somos nós. Acredito que os associados já conheçam bastante esse slide e a descrição, mas eu coloquei ele mais na forma de um convite para aqueles associados que ainda não conhecem realmente a fundo os departamentos, os grupos setoriais da Bini, né? Porque a gente realmente tem aí muito trabalho sendo feito, tem muitas possibilidades de apoio ao associado. E eu vou falar, óbvio, um pouco mais hoje do Departamento de Sustentabilidade, mas a gente tem cada vez mais trabalhado aqui de uma forma integrada com o pessoal dos setoriais, o pessoal do Departamento de Economia, de Comércio Exterior Internacional, no caso. Então, fica aí esse convite para conhecerem um pouquinho mais, explorarem bastante aí as opções e serviços que a Bini oferece para todos vocês. Falando um pouquinho do Departamento de Sustentabilidade, eu trouxe aqui alguns assuntos, algumas pautas que a gente acaba acompanhando. É um departamento que tem uma diversidade de assuntos aí bem grandes, acabam sendo assuntos técnicos, às vezes assuntos políticos, mas a gente até conta muito com o apoio dos associados, principalmente quando entra na questão mais aprofundada em técnica, né, que vai realmente impactar na atividade de vocês. Então, aqui já vai dar para ter uma noção um pouco maior do que a Bini, o Departamento de Sustentabilidade da Bini, entende como a sustentabilidade em si e assuntos que permeiam esse tema. Então, a gente tem uma agenda muito grande na parte de produção e consumo sustentáveis, auxiliar as empresas, então, na melhoria dos seus processos, compras públicas sustentáveis também, porque o nosso setor é um grande vendedor de equipamentos e serviços para o governo, né? Então, a gente tem auxiliado o governo na transição ou na melhoria desse procedimento de compras públicas sustentáveis. O que seria isso? Quais seriam os requisitos de sustentabilidade para equipamentos eletroeletrônicos? Isso tudo feito, obviamente, com vocês. Então, é uma pauta que tende a crescer bastante, né? Projetos de lei e projetos de lei, essa parte de acompanhamento legislativo é outra coisa muito grande, muito presente aqui no nosso departamento, porque o Brasil tem essa característica, né, de querer publicar muitas leis, seja elas municipais, estaduais, federais. Então, a gente tem um apoio muito forte lá em Brasília, com o Neuri e o Eduardo, que fazem esse acompanhamento e ajuda a gente nas avaliações, nas notas técnicas, e a gente também tenta se aproximar das federações para poder ter esse monitoramento em âmbito municipal e estadual, para não deixar passar nada muito grave que vá pegar vocês aí de surpresa. Então, essa avaliação da lei, a gente acaba discutindo, fazendo um posicionamento, isso tudo em conjunto com as empresas. Fora isso, também acabam surgindo alguns outros assuntos propostos, às vezes, pelo próprio governo, como a regulamentação da ROS, né, que seria o controle de substâncias potencialmente perigosas nos eletroeletrônicos. Esse é um trabalho que a gente fez junto com vocês de revisão, está pronto, só que esse governo aí, como eu falei, o Ministério do Meio Ambiente deu uma travada na agenda, né, mas, via de regra, é um documento que está pronto para ser publicado. Questão sobre transporte de resíduos perigosos, como as regras da NTT, inclusive está em revisão, a gente está participando nesse assunto. Tem um outro assunto super quente que a gente está discutindo, que é a importação de bens remanufaturados, que inclusive na nota técnica eles comentam sobre economia circular, usam isso como alguns argumentos. Então, a gente tem a visão bem empresarial do que seria isso e ajudamos lá na resposta. Não vou aprofundar, amanhã a gente tem uma plenária, a gente conversa bastante sobre essa questão dos bens remanufaturados, né, mas é um outro assunto bem polêmico aqui do setor. Os ODS, de uma forma geral, a Bini é signatária do pacto, logística reversa, desde a concepção do acordo setorial até a criação da Green Electron e a implementação, a gente também tem um trabalho bem forte nisso. Uma agenda aí de mudanças climáticas, e uma que está crescendo, estou começando a estudar um pouco mais e acho que vai crescer muito, cidades inteligentes e sustentáveis. A gente acha que tem muita coisa interessante que a gente pode fazer em parceria com vocês nessa questão das cidades sustentáveis. Mas a pauta de hoje ela é mais macro, mais ampla, eu quis trazer aqui realmente qual que é o nosso ponto de vista, o que a gente entende de fato sobre sustentabilidade, o que isso tem a ver com ESG, como é que essas coisas estão relacionadas e como é que isso pode impactar as atividades das empresas de vocês. Então,
daqui em diante vou aprofundar bastante nessa pauta específica macro do que é a sustentabilidade. Estou vendo que a Amanda está com problema de áudio, eu sugeria tentar entrar e sair. Se mais alguém tiver com problema, posso ver também se não é o meu áudio aqui ou a minha conexão, mas aparentemente para mim eu estou funcionando bem, estou vendo vocês, não estou com delay. Bom, sustentabilidade, pessoal, imagino que todos vocês já devam conhecer esse diagrama, não vou me aprofundar nele, mas ele aqui é só para cravar um dos conceitos, ou uma forma de interpretar a sustentabilidade que a gente tem, que é o seguinte: se sua empresa ela está caminhando no rumo da sustentabilidade, você tem que estar olhando para as três vertentes, os três pilares. Você tem que estar preocupado com as questões sociais, como você trata as pessoas, e por aí vai, seus colaboradores, etc. O planeta, o meio ambiente, as questões ambientais e a questão econômica. Então, às vezes a gente vê algumas reportagens, relatórios, etc. e tal, algumas empresas comentando sobre a sustentabilidade ambiental ou a sustentabilidade social. No nosso ponto de vista, isso não procede. Quando você fala em sustentabilidade, obrigatoriamente você tem que estar olhando para as três coisas ao mesmo tempo. E aí é uma outra questão importante, que é o seguinte: a gente não enxerga a sustentabilidade como um ponto de chegada claramente definido. O que eu quero dizer com isso? Dificilmente eu acho que a gente vai ter uma empresa que possa cravar e falar: eu sou uma empresa sustentável, porque para nós a sustentabilidade ela tem muito mais a ver com a jornada da empresa, a transformação da empresa e esse caminho constante na busca pela sustentabilidade. Porque, como vou mostrar aqui, é um assunto extremamente complexo e eu acho que já deu para perceber que no momento que você tem que equilibrar as três coisas, não é nada trivial. Então, quando você trata apenas de questões ambientais, então, para nós, você está fazendo ali uma gestão ambiental focada na sua empresa, sabe? Não uma sustentabilidade ambiental. Então, se você está olhando para questões ambientais, ótimo. Ambientais junto com a questão social, você tem aí talvez um modelo suportável de negócio. Eu acho interessante essas confluências dos conjuntos, essas interseções aqui que eles mostraram, e que realmente a gente estaria falando em sustentabilidade no momento que você realmente está olhando para os três ao mesmo tempo. Não quer dizer que você tem que ser perfeito e a sua empresa realmente resolveu todos os problemas sociais, ambientais e econômicos de uma forma geral, mas esse que é o desafio, essa que é a proposta da sustentabilidade. E eu coloquei esse símbolo aí do infinito porque recentemente eu conheci esse conceito do jogo infinito e eu achei muito interessante. Eu acho que ele tem tudo a ver com a sustentabilidade mesmo, porque pela teoria dos jogos infinitos, eles diferenciam. O que seria um jogo finito? Bom, um jogo finito é que ele tem a regra clara, ele tem um objetivo definido, ele tem começo, meio e fim. Por exemplo, uma partida de futebol, você sabe como é que funciona, quem são os participantes, como é que começa, como é que é o gol e termina, você sabe que venceu. E normalmente o objetivo do jogo finito é vencer, você chegar a algum lugar, você ganhar. Na sustentabilidade, assim como na teoria dos jogos infinitos, as coisas são muito mais complexas. Você tem aí diversos tons de cinzas no meio do caminho. E na teoria dos jogos infinitos, o seu objetivo maior é permanecer no jogo o maior tempo possível. Porque num jogo infinito, você não tem regras fixas e imutáveis. Pelo contrário, as regras mudam a cada momento. E o objetivo dos jogadores, dos participantes de um jogo infinito, é permanecer no jogo. E isso eu acho que tem muito a ver com a sustentabilidade, porque as regras, embora tenham ali umas diretrizes principais, a cada dia a gente está vendo uma preocupação diferente, uma lei diferente, uma obrigação diferente, uma demanda da sociedade diferente. E o papel da empresa é entender isso e se adaptar. Então, não é, resolvi esse problema, agora eu sou sustentável, como eu falei. Não, realmente é um compromisso, é algo de longo prazo que precisa ser integrado na estratégia da empresa. E por isso que a gente acha que ela se tornaria algo perene, né? Porque não é algo, um selo que vai te tornar sustentável. É realmente a empresa entender que o negócio dela precisa ser sustentável, ela precisa pensar dessas três vertentes, como equilibrar o seu modelo de negócio com esses três olhares. Então, essa é uma primeira provocação aí para a gente conversar depois. E aí eu vou entrar na questão do ESG. O que é isso? Qual que é a diferença de sustentabilidade para ESG e por que esse assunto está começando a ferver tanto? E na nossa interpretação é justamente porque
o setor financeiro entendeu, finalmente, o que a gente queria dizer por sustentabilidade, porque eu falo, profissionais que trabalham na área aí há décadas, né? E a sustentabilidade começou, óbvio que lá atrás ela tinha uma pegada ideológica muito forte, ela era muito atrelada apenas às questões ambientais e tal, então tinha até uma resistência nas empresas, e principalmente investidores, em compreender ou até aceitar essa proposta. Mas eu acho que o discurso sobre sustentabilidade, a prática em relação à sustentabilidade dentro das empresas melhorou muito, ficou muito mais claro qual que era o propósito. E aí, quando você tem os principais fundos de investimentos, as gestoras gigantescas de investimentos, entrando no jogo e falando que vão colocar a sustentabilidade como critério de investimento, aí muda tudo. Né? Porque aí as empresas gigantes que estão aí listadas em bolsa, tendo suas ações negociadas, vão começar a precisar se adaptar, porque senão elas não vão ter mais investimentos, não vão ter mais o acesso a esse crédito. Né? Então, para mim, a grande diferença nos 2 últimos anos, ou 3 no máximo, foi justamente quando esses gestores gigantescos de fundos começaram a entender que sustentabilidade é muito mais do que uma utopia ou assistencialismo, mas sim uma gestão de risco a longo prazo da empresa. Tem muito a ver com a continuidade do negócio do que filantropia. E aí mudou tudo. Então, acho que esse foi o grande ponto de virada e por isso que a gente está ouvindo muito falar em relação à sustentabilidade nos últimos anos. Né? E aqui eu coloquei também a proposta da União Europeia, ano passado, por conta da Covid, né? Eles já anunciaram que os investimentos que tanto eles estão fazendo, o Brasil está fazendo, todo mundo, os Estados Unidos, investimentos trilionários, tudo com uma pegada verde, o foco na recuperada, com base na economia circular e por aí vai. Por quê? Não é apenas uma moda passageira, não. É porque é lucrativo, é porque é uma estratégia de longo prazo. Não faz sentido mais continuar investindo em recursos finitos para geração de energia, ficar dependendo de minerais que estão em áreas de conflito, por exemplo. A União Europeia, aí puxando bem, no caso para o nosso setor, ela tem essa questão da economia circular muito forte. E no setor de eletroeletrônicos, é uma questão estratégica do governo. Não tem a ver com, você tem que ter uma meta de coleta e ponto final. Não. Por quê? A gente está vendo aqui agora a escassez de chips no nosso setor. Inclusive está afetando também o setor automotivo e por aí vai. Que na Europa eles já entenderam? Que, olha, nos eletroeletrônicos a gente tem recursos ali absurdos que não faz sentido nenhum a gente jogar isso no lixo. Então, a gente vai sim investir em logística reversa, vai sim investir em economia circular, para que esses recursos fiquem na União Europeia. A gente não tenha depois que extrair lítio, cobalto de área de risco, de área de conflito, por exemplo, no Congo, ou depender da China, depender da volatilidade do mercado de commodities. Não faz sentido nenhum se isso é um metal estratégico para a economia que é totalmente baseada em eletroeletrônicos daqui para a eternidade. Então, você vê que a sustentabilidade ela entrou já no planejamento estratégico de governos e de empresas e de investidores nesse sentido de, olha, perenidade, gestão de riscos, estratégia de negócio e não doação, treinamento, plantio de árvores, igual o pessoal normalmente associava, sabe? É uma coisa muito mais estratégica, muito mais relacionada à economia do que apenas ideologia ou utopia, né? E aqui no Brasil a gente teve esse exemplo de ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central falando que a questão ambiental tem que escalar para o primeiro plano da política econômica, justamente por isso, que ela tem muito mais a ver com esse controle de incertezas futuras que vão afetar o cenário econômico nosso, se a gente não estiver preparado para isso. E aí a sigla ESG surgiu por isso, né? O que é ESG? É uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, que seria questões ambientais, sociais e de governança, que você está falando específico da empresa, né? E nada mais como eu falei, os 3 pilares que a sustentabilidade já prega desde sempre, na verdade. Né? Então, ali o ESG, antigamente, ou ASG em português, seria uma sustentabilidade repaginada para o mundo de negócios, na nossa interpretação. Na prática, ela não propõe nada diferente do que os conceitos de sustentabilidade já propunham no passado. Só teve ali algo mais, talvez, mais pragmático, ou que falasse de verdade a língua que o mercado entende. E aí eles começaram a mensurar a questão dos fundos ESG ou das empresas que demonstram que são comprometidas com práticas
ambientais, práticas sociais e práticas de governança. E o que ele, vez após vez, estão constatando é que essas empresas são muito mais resistentes a volatilidades, muito mais resistentes a crises, geram retornos maiores no longo prazo, lucram mais. E aí começou, então, a criação de fundos específicos para empresas ESG, para empresas que conseguem demonstrar que não é só discurso, que elas têm prática, que ela não é uma prática de hoje, é uma prática de longo tempo. Então, cada vez mais os investidores estão buscando esse tipo de empresa que comprovadamente está nesse caminho da sustentabilidade, nesse caminho do ESG. E aí a captação desses fundos está explodindo, né? No ano passado já foi gigante, esse ano já esperam aí um crescimento de 72% da captação de recursos para esse tipo de fundo. Então, sem dúvida nenhuma, são empresas que são muito mais resistentes, resilientes para o longo prazo. Então, esse exemplo da Enel também, assisti esses dias um evento promovido aí pelo Pacto Global, Ambição pelos ODS, era um encontro com os CEOs, então são os CEOs que já fazem parte do pacto, já têm compromissos assumidos nos ODS. E aí ele estava comentando, o CEO da Enel, que eles emitiram títulos, né, títulos de dívida linkados à sustentabilidade, ou seja, ou para projetos já diretamente relacionados à sustentabilidade, ou com metas e métricas a serem mensuradas ali sobre a sustentabilidade. E eles falaram que a oferta deles inicial era de 3 bilhões, mas que a demanda foi de 11 bilhões. Ou seja, nas palavras dele próprio, inclusive, quando a empresa tem esse reconhecimento de que ela é engajada nas pautas ESG, não vai faltar recurso. Você vê que ele teve uma captação teve uma demanda quase 4 vezes maior do que eles abriram para captação. Né? Então, isso gera um ciclo virtuoso. Sua empresa já tem alguns projetos, já é reconhecida, aí você vai criar novos projetos para tornar a sua empresa ainda mais sustentável, cara, jorrando recurso, e aí você vai cada vez mais seguindo naquele caminho lá que eu falei, da jornada para a sustentabilidade, ou do jogo infinito da sustentabilidade. Aqui só um outro exemplo, foi um outro webinar que eu assisti a esse, no caso do Banco Mundial, também, já se comprometendo aí para os próximos anos, no mínimo 1/3 dos financiamentos do Banco Mundial para projetos climáticos. Isso significa 21 a 24 bilhões de dólares para esse tipo de projeto. Então, realmente, os recursos estão indo todos nessa direção. E aí eu trouxe uma fala também do Banco Central, que agora a gente está com um presidente do Banco Central bem engajado nessa pauta da sustentabilidade. Né? Eles têm lá uma agenda hashtag do Banco Central com várias iniciativas bem atuais, não só de sustentabilidade, mas de digitalização também. Está sendo um trabalho deles bem interessante. E eles falando já dessa política nova de concessão de crédito, incluindo premissas sustentáveis na avaliação. E a fala dele, do Roberto Campos Neto, foi que não tem como controlar a inflação sem considerar os impactos da mudança do clima. Então veja que chegou, acho que realmente agora os principais tomadores de decisão, CEOs das empresas, realmente entenderam a gravidade do negócio e a complexidade dos assuntos relacionados à sustentabilidade, né? Porque em muitos casos parece uma coisa muito pontual, um projeto que você está fazendo, mas quando você fala em mudança climática, por exemplo, o pessoal está usando até outro termo, não mudança climática, mas emergência climática, né? Crise climática, porque é uma coisa que vai mudar tanto a dinâmica dos países de produção, de controle fiscal, de economia em si, que não é possível mais ignorar. Ou, por exemplo, eu trago aqui alguns efeitos, né, socioeconômicos da mudança climática, elevação do nível dos mares. Estamos com o André aí da Regional Recife, já vai sofrer bem, com eventualmente aí meio metro de água acima dos níveis atuais, já vai comprometer boa parte ali do centro de Recife. Mesma coisa Florianópolis, Rio de Janeiro, a gente tem lá a nossa ilha Fernando de Noronha, por aí vai. E vários outros países também com essas complicações. Calor fora de época, calor excessivo, outras regiões que não eram tão quentes, que agora estão apresentando recordes de temperatura, e contrário, onde não era frio também tem, ciclones, furacões ou tempestades cada vez mais intensas, sabe? É esse tipo de coisa que a gente está falando. A escassez de recursos hídricos vai com certeza gerar conflitos, cada vez mais,
conflitos bélicos aí por busca de recursos que vão ficar cada vez mais escassos se a gente não fizer nada. Isso afeta produtividade agrícola. Você tem uma região que antes chovia bastante, não chove mais, ou que tinha uma determinada temperatura ao longo do ano que está mais quente ou mais fria. Então, com certeza, isso vai impactar na produtividade, né, dessas empresas. Eles falam de refugiados do clima. A gente está vendo o caso do Afeganistão, que está tendo os refugiados lá por conta de conflitos, né? Mas uma realidade bem grande são de refugiados do clima, que vão ser esses países ilhas ou pessoas que vão estar em regiões que vão se tornar talvez inabitáveis. Então, como é que isso vai ser controlado? E fazendo um gancho de tudo isso com a fala do Campos Neto, ele está certíssimo. Assim, como é que você vai prever uma inflação se você não considerar a mudança climática, sendo que ela muda a produtividade de grãos, que isso vai afetar no preço da ração e da carne no final da ponta, ou se vai ter uma crise hídrica igual a gente está tendo, o preço da energia elétrica vai para carvão e vai subir. Então, assim, não tem como, ele está certíssimo. Como é que você vai fazer uma política monetária e a própria inflação sem colocar essas variáveis na sua agenda? Então, esse nível de complexidade que eu queria trazer para essa mesa aqui. E eu coloquei a foto do Biden aí, porque ano passado ainda tinha o Trump lá, né? Então, era aqueles discursos negacionistas e contrários à mudança climática e tal. Quando o Biden ganhou, ele já deu o tom, já falou, porque o Bolsonaro acompanhava muito, né? Então, ele já deu o tom para o Brasil e falou: olha, não vai ser assim que vai tocar daqui em diante, não. Já voltaram para o Acordo de Paris, esse final de ano tem a reunião bem importante da COP, né, do clima, e tem muita coisa sendo discutida lá, inclusive meta para todo mundo, como é que vai ser o mercado de carbono, por aí vai. Então, os negócios internacionais cada vez mais devem ter essas questões ambientais no meio. A gente está vendo também o acordo Mercosul com a União Europeia, que foi meio travado por causa daquelas questões da Amazônia e tal. Então, realmente é um assunto muito mais interligado do que apenas as práticas pontuais que a gente via no passado. E aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? Manchetes também bem atuais do que essas questões estão influenciando na gente. A gente está aqui numa crise hídrica, que algumas notícias estão mostrando que período de seca maior nos últimos 111 anos, se não me engano. E, obviamente, o Roberto, se não me engano, fez uma apresentação há 2 semanas atrás sobre esse cenário da crise hídrica, e para o ano que vem está complicadíssimo, né? Como é que vai ficar a questão do fornecimento de energia e água para as pessoas a partir de 2022, se a gente não tiver um milagre de chuva nos próximos meses aí. Então, está extremamente preocupante e, óbvio, está relacionado a desmatamento, está relacionado a queimadas e por aí vai. E aqui só dos recordes de temperatura, Itália, Canadá e Brasil. A gente teve até alguns memes aí no Brasil, o pessoal fazendo bola de neve, boneco de neve aí no sul. Vocês devem ter observado bem mais aí nesse período de frio mais intenso que a gente acabou registrando. Então, mais algumas evidências. Aqui, sobre o Acordo de Paris, eu coloquei algumas metas que o Brasil já assumiu, e o mundo como um todo deveria ter uma meta de até 2050 zerar as emissões de gases de efeito estufa, que seria o único jeito da gente mitigar a mudança que vai vir. Então, já tem um impacto que está contratado, né? O próprio painel científico, o IPCC, publicou seu último relatório mais impactante de todos, falando isso. Falou: olha, pessoal, acho que 1,5 grau já está contratado, a gente vai ter uma mudança aí severa, então a gente já tem que estar focado muito mais em adaptação à mudança do clima do que mitigação, porque mitigar, por mais que a gente consiga a neutralidade aí até 2050, já tem alguma coisa que a gente vai sofrer e vai sofrer bem. Então é um desafio enorme que as empresas já estão enfrentando. Inclusive eu circulei semana passada o chamamento aí para conhecer quantas empresas na BINE já têm compromissos em relação a mudanças climáticas. Eu agradeço aí a participação de todo mundo que já enviou. O pessoal do CBL está com aquela carta, um posicionamento empresarial. Então a gente tem algumas empresas aqui que se posicionaram, que vão assinar também. Então é um assunto que já chegou também no nosso setor. E o projeto PMR é um projeto do governo que eles contrataram também para estudar esse cenário de precificação de carbono no Brasil, que no mundo isso também em vários países já é uma realidade, principalmente com o Acordo de Paris. A proposta desse estudo foi tentar avaliar qual que seria o cenário mais adequado para o Brasil em termos de precificação de carbono, se seria uma taxa, um tributo ou baseado no mercado de carbono, compra e venda de créditos de carbono. E pela conclusão que a gente acompanhou do estudo,
o governo seguiria aí na proposta de mercado de carbono, que acho que é a menos pior aí, menos impactante, mas que, de novo, é uma realidade, é algo que está chegando e vai chegar. Aí, pessoal, como eu falei, não basta também só questões ambientais, né? Eu trouxe alguns casos aqui relacionados ao social, que são bem impactantes, bem emblemáticos e totalmente atuais, né? Não sei se todo mundo acompanhou, mas a Magazine Luiza abriu esse programa de trainee nesse ano, que foi um fuzuê danado, né? O pessoal criticou pra caramba que era um programa de trainee exclusivos para negro, começaram a falar um monte de besteira, igual a questão de racismo reverso, que aí você vê que são pessoas que realmente não entendem nada da questão da sustentabilidade, inclusão social e por aí vai. E a Magazine Luiza foi clara, ela falou, olha, podem criticar o que for, mas isso aqui para a nossa empresa faz todo sentido, não tem a ver com o assistencialismo, muito pelo contrário, tem a ver com a nossa empresa ter mais diversidade no pensamento, inclusive melhorar a nossa gestão, ter novas ideias, inovação surge a partir disso. Eu acho que essa questão da diversidade é muito interessante, porque tempo atrás também eu vi uma palestra sobre criatividade, e aí o palestrante ele falava muito que ele não usa essa palavra de criatividade porque ela acaba trazendo uma obrigação, um peso muito grande para a pessoa falar, não sou criativo e tal. Ele falou, não, para mim, a criatividade ela tem muito mais a ver com a combinação de ideias. Então ele usa o termo de combinatividade em vez de criatividade. E eu concordo muito com ele. Então, assim, quanto mais coisas diferentes que eu leio, quanto mais coisas diferentes que eu assisto, participo, as ideias vão se plugando e aí surge uma ideia nova. E como é que você espera ter uma ideia nova, uma ideia diferente, se você só contrata as mesmas pessoas, você não abre diálogo, você não tem diversidade na sua empresa, inclusive de classe social, de pessoa, de gênero e por aí vai, sabe? Então, isso que tem a ver também com diversidade. Não é só um checklist de colocar assim, tem que ter tantas mulheres em cargos de autodireção, tem que ter tantas pessoas com deficiência, sabe? Não é isso. Não é, a diversidade não é para ser um checklist. Ela tem muito mais a ver com inclusão, justiça social, novos negócios, novas formas de prever riscos, de prever oportunidades. É muito mais uma oportunidade do que uma obrigação. Então, acho que essa é essa mensagem que fica aí nesse case da Magazine Luiza. E o outro, eu coloquei esse case do Madeiro, né? O pessoal do Madeiro, ano passado, na pandemia, principalmente aquele período de incerteza, a gente não estava sabendo o que estava acontecendo, então fica em casa, não fica em casa, reabre o comércio, usa máscara, não usa. E aí ele soltou essa frase de que não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. E hoje a gente está em quase 600 mil. Então, assim, uma frase que mostra um desprezo tão grande pela vida das pessoas que isso não fica impune mais, sabe? Mudou completamente. As pessoas rechaçaram violentamente isso, boicotes contra Madeira e por aí vai. Inclusive, ele ia fazer pior, acho que nem fez até hoje. Então, as empresas hoje elas são grandes demais para negar o papel que elas têm na sociedade. Acho que esse é o ponto principal. E o outro da frase do Madeiro, é o seguinte: não adianta você querer ser sustentável de fachada. Ou você vai e faz o negócio de direito, ou melhor, nem fazer. Porque se você começa a se posicionar, estou buscando sustentabilidade, estou indo nesse caminho, ESG, por aí vai, e aí quando acontece realmente uma crise, quando dá alguma coisa, algum dos líderes da empresa solta algum comunicado, alguma frase dessa, é muito pior, é muito pior. Então, o recado também sobre ser verdadeiro no que está fazendo, acho que nunca foi também tão importante. Outra, essa super atual, né, acho que 2 semanas atrás, ou 3, isso aí foi uma foto que um escritório de investimentos publicou, e virou um meme, está girando na internet todo esse meme aí, que era um encontro anual, acho que dos analistas de investimento, alguma coisa assim. E eles são parte do grupo da XP, que está promovendo, está querendo se colocar cada vez mais como uma vanguarda aí nas questões ESG, de investimentos ESG. Tem agora até esse evento Expert que eles estão organizando essa semana, inclusive tem o painel ESG, eu coloquei aí, eles colocam lá diversidade e diversificação, 2 palavras-chave para o sucesso da empresa. Mas aí uma das empresas do grupo vai e posta uma foto dessa. Tipo, cadê a diversidade, sabe? O que vocês estão falando? Então, você falar uma coisa, mas a prática ser outra, não cola mais. No mundo de hoje, isso é bem pior. Então, eles estão tendo que se retratar, fazendo um monte de comunicados, tentando se justificar, mas, cara,
pega muito mal você pega uma mentira, né? Um discurso que não condiz com a prática. E assim, aquilo que eu falei, as empresas hoje elas têm um novo papel na sociedade, né? Tinha a frase lá do Friedman que falava que o papel das empresas é gerar lucros para os acionistas e ponto final. Isso já deixou de ser há bastante tempo. Tem esse número que a gente peguei de uma palestra também, que das 100 maiores entidades do mundo, em termos de receita, 69 são empresas. Se pensar que das 100 maiores entidades do mundo, 69 são empresas maiores que governos, então a empresa tem que sim assumir o seu papel de protagonista, sabe? As suas responsabilidades. Tem muitos investidores que também estão se posicionando nessa linha, mostrando que é papel das empresas cuidar da comunidade onde ela está inserida, né, dos seus arredores, evitar essa questão da exclusão social, ou seja, se integrar, pois isso tem a ver até com segurança social, sabe? Você dá oportunidades para pessoas. As empresas têm um papel muito grande na capacitação dos seus funcionários, até para que eles se sintam motivados a continuar e tem repassado para a empresa essa responsabilidade de capacitação, porque no ponto de vista de vários especialistas e investidores, dependendo do governo, isso vai demorar demais, sabe? Óbvio que é uma obrigação do governo, mas na velocidade que ele está e conhecendo o Brasil do jeito que a gente conhece, está se tornando cada vez mais um papel da própria empresa prezar por isso, sabe? De ter, inclusive, processos seletivos mais participativos, aquele da Magazine, por exemplo, realmente você precisa exigir inglês fluente para todas as vagas, sabe? Então, não é excluir a meritocracia, mas é permitir que mais pessoas entrem no jogo, tenham acesso à capacitação, e aí sim elas compitam de um nível ali semelhante, sabe? Então, tem mais a ver com isso. E alguns conceitos novos que estão surgindo, esse aí de capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholders, que seria um capitalismo onde você não está se preocupado apenas com o lucro, com os acionistas, mas sim com a sociedade ou com quem faz parte do seu negócio ou está influenciado por o seu negócio em algum momento. E por que isso está crescendo e vai crescer cada vez mais? Porque a gente está mudando as gerações, né? Tem já essa análise de que nos próximos 4 anos, em 2025, 75% do mercado de trabalho global vai ser composto pelos millennials para cima, né? Então, a geração Y, X, Y, Z. O pessoal que está com 35, isso seria a linha de corte, aí os millennials até 45, e daí o pessoal de 24, 23, 24 a 34 anos, 23 anos, por aí vai. E o que isso significa? É uma geração com uma consciência ambiental e social muito maior. E são eles que vão começar a entrar nos cargos de gerência, nos cargos de analistas, nos serviços públicos, nos cargos, nas gestoras de investimento, por aí vai. Então, são essas pessoas, essa nova geração que está vindo com esse novo pensamento, que vai estar gerando e herdando aí esses 20 trilhões em ativos até 2030. Então, assim, não dá para ignorar, não dá para achar que é algo passageiro, uma modinha, realmente uma coisa, uma mudança estrutural de gerações que a gente está vivendo e que é uma geração também que tem o propósito muito mais forte, né? Ela, inclusive, em alguns casos, a gente já viu estudos que o propósito acaba pesando mais do que uma remuneração, saber onde que ela está trabalhando, se a empresa está envolvida com alguma coisa pejorativa ou não, sabe? E isso hoje é muito fácil para, principalmente, essas gerações. Eu sou aí o meio para o fim dos milênios, porque quando eu nasci ainda não tinha computadores, assim, internet, mas eu peguei da minha adolescência em diante. E o pessoal agora que já nasceu, e alguns que trabalham com a gente já nasceu nesse mundo digital, a informação é uma coisa imediata e super acessível. Então, não tem como as empresas disfarçarem ou fingirem engajamento, porque esse novo público, essa nova gestão que está chegando e novos consumidores que estão chegando, cada vez mais preocupados, a informação está na palma da mão imediata. Então, assim, cai por terra em 2 segundos, se você estiver falando alguma coisa que não condiz com a realidade, como esse exemplo aqui. Semana passada eu recebi uma ONG processando a Coca-Cola por propaganda enganosa, que na PET deles vem falando lá, 100% reciclável. Só que na prática, a tampinha e o rótulo não são. Então, assim, óbvio, eles exageraram de uma certa forma? Pode ser, mas é aquilo que eu falei. Quando você vai comunicar, você tem que ter certeza do seu projeto foi bem feito, para você não ser acusado de greenwashing na frente, sabe?
realmente fazer o negócio de verdade, é levar a sério e não fazer porque acha que é moda, porque acha que precisa ter um selo ESG, porque senão você não vai conseguir um investimento, ou porque você é fornecedor de uma empresa que está se exigindo alguma coisa e você tentar dar uma maquiada. Isso não cola mais, isso não rola mais de jeito nenhum. E uma outra ferramenta aí para as empresas que já estão listadas na bolsa ou pessoas que querem investir em empresas que estão na bolsa, por aí vai, a Bovespa, o B3, no caso agora, tem o índice dela de sustentabilidade e refez recentemente, lançou o novo índice de sustentabilidade com uma ferramenta digital que permite os investidores analisarem a empresa, fazer um benchmarking dela com as demais listadas na bolsa e principalmente as listadas no índice, que é o ISE, né, o índice de sustentabilidade. Uma ferramenta bem legal, bem interativa, e ela te mostra aí o teu indicador, quantos por cento você está numa escala de 0 a 100 no índice de sustentabilidade da Bovespa, sabe? E aí eles olham critérios como capital humano, modelo de negócio, mudanças climáticas, e as empresas que participam, elas têm que comprovar o que ela está reportando ali. Então é uma coisa bem criteriosa esse índice de sustentabilidade da Bovespa. E assim como eles, esse está surgindo outros índices aí bem interessantes para dar essas ferramentas para um público muito mais comprometido com essas causas. E aí você tem lá ó, a performance relativa, a sua empresa em relação a todas do Easy, em relação ao seu setor, em relação ao seu segmento, para você também ter essa visibilidade e ver para onde você pode melhorar. E, de novo, eu acho que é muito importante colocar uma questão aqui, que a sustentabilidade não é uma corrida para ver quem vai ganhar. Eu acho interessante esse tipo de ferramenta aqui, mas acho que ele não deve ser interpretado dessa forma. Eu sou mais sustentável que você, não sei o quê. Não deveria ser só isso. Eu acho que teria que ser uma linha de, olha, estamos no caminho certo, o que a gente pode melhorar? E vários fundos de investimento também estão indo nessa linha, de que eles não vão simplesmente excluir uma empresa porque às vezes ela pisou na bola em algum projeto. Não é isso. Tem muito mais a ver com, olha, então você vai se comprometer mesmo. Então, eu vou investir na sua empresa, eu quero ver os seus checklists aí, seus medidores, seus indicadores de sustentabilidade, eu quero ver isso avançar. Então, de novo, é a jornada, é o caminho, é a melhoria contínua e a sua gestão de riscos de uma forma perene, né? Bom, pessoal, caminhando para o fim, eu trouxe aí algumas riscos e oportunidades, aí alguma coisa talvez mais concreta, uma coisa que a gente já tenha feito aqui no nosso setor. E eu vejo, de fato, o nosso setor como muito mais parte da solução do que do problema, sabe? A gente tem muitas empresas com produtos, serviços, tecnologia que ajudam outros setores que são muito mais impactantes em termos ambientais, sociais e por aí vai, principalmente ambientais, né? A gente tem aí soluções de baixo carbono, a gente tem a questão de logística reversa, eficiências energéticas, repotencialização, remanufatura de motores, mobilidade elétrica. Então, assim, essa agenda que está vindo de sustentabilidade, eu acho que ela favorece muito as empresas do nosso setor. Acho que a gente tem muito a oferecer. Então, acho que a gente deveria se posicionar até como uma chancela, um rótulo aí de soluções sustentáveis em eletroeletrônicos. As empresas poderiam avaliar novos modelos de fazer negócio, vocês, dentro da sua própria empresa, pensar se a questão da economia de compartilhar os produtos, ou oferecer o produto como serviço. Em vez de você vender o produto, você oferece o serviço de uma forma continuada e você tem um cliente ali com uma renda recorrente, sabe? Então, tem outros modelos de negócio com a economia circular que estão surgindo por aí. Indústria 4.0 e cidades inteligentes, então tem a série aí de novas tecnologias, agora o 5G vai ter o edital que vai permitir ainda muito mais coisas a serem feitas. Ontem, estava participando, assistindo uma audiência pública sobre um projeto de lei de cidades sustentáveis, e eles mostrando ali o tanto de coisa que dá para fazer em semáforos inteligentes, ponto de ônibus inteligente, entregas e por aí vai. Eles testam isso em bairros específicos, acho que eles chamam de sandbox, antes de explorar isso para a cidade como um todo. Então, essa questão aí das cidades inteligentes, a gente tem muitas oportunidades também que acho que os nossos associados, vocês, as suas empresas, têm muitas tecnologias para contribuir para cidades que queiram fazer esses testes e depois tornar isso em escala. Esse é o tipo de coisa que eu acho que eu vou tentar puxar esse ano que vem com vocês. Energias renováveis é uma realidade no Brasil e no mundo. O Brasil já é bastante líder, mas precisa avançar ainda mais justamente para suprir essas novas hidrelétricas que a gente está fazendo que não tem reservatório, né? Então a gente está aí sem uma reserva.
e elas também são intermitentes, né? Então a gente precisa mais investimentos na solar, mais a eólica decolou bastante, mas biomassa acho que também a gente tem um campo muito bom aqui no Brasil para explorar, e o Brasil realmente ele é líder, né, em energias renováveis e isso só vai crescer no mundo. Outras questões, usar o resíduo como produto. Putz, eu falei da União Europeia, aqui a gente está com a Green Electro começando a expandir o projeto também de coleta, mas fora isso, você tem outros resíduos, né? Resíduos, às vezes, da própria fábrica, gera vapor, gera calor, gera água, algum tipo de resíduo que você talvez possa comercializar isso para uma outra empresa. O conceito aí de simbiose industrial em Minas Gerais acontece bastante, eles têm um piloto disso. Você está num parque ali, você vê se às vezes algum tipo de resíduo que você gera realmente pode ser uma matéria-prima, um recurso para uma outra empresa de um outro segmento, sabe? Então, é uma outra forma de olhar e evitar desperdícios e evita custos de destinação, por aí vai. E engajamento de funcionários e clientes, sabe? Começar a ouvir mais o que seus clientes, seus funcionários têm a dizer, críticas, sugestões, aquilo que eu falei de diversidades, às vezes você pode ter aí ideias de quem está lá com a mão na massa que vão ser muito positivas para a sua empresa, que você, às vezes, por ser um gestor de alto nível, não tem esse acesso direto no dia a dia do funcionamento. Então, esse tipo de troca, ou os clientes também permitir um canal para receber esse tipo de sugestão, é cada vez mais utilizado. Riscos. E como que isso pode impactar? Acho que a gente passou bastante por isso, né? Mostrei alguns slides, a gente está sofrendo esse período, por exemplo, de seca, que está bem preocupante, como é que a sua empresa está preparada para isso, se usa água, se tem outras fontes para recuperar, utilizar essas águas, né, no seu processo produtivo, ou a questão da energia, o preço da energia subindo, não vale esse sentido ter uma geração na própria empresa, seja incentivado ou não. Então, esse tipo de pensamento eu acho que as empresas precisam ter. Questão de emissões, se já faz algum inventário de emissões, se já faz a gestão das emissões da sua empresa, porque se vier essa precificação, carbono, cada tonelada de carbono emitida vai custar R$40. E aí, vocês já pararam para pensar nisso? Vai impactar a sua empresa? Não vai? Acho que um preventivo aí já valeria a pena, pelo menos para conhecer o perfil das emissões das empresas, dos produtos, né? A pandemia, puxa, quantas empresas estavam preparadas para o trabalho remoto do dia para a noite? Poucas, né? E isso, querendo ou não, trouxe vários ganhos, né, em termos de redução de custos, redução de consumo de energia, transporte, emissões, qualidade de vida para o funcionário. A própria BINE, a gente fez uma pesquisa aí que acho que mais de 65% das empresas reportaram que pretendem continuar com o home office para alguns departamentos, né? Em alguns casos é sim possível. Poxa, isso é um ganho absurdo para o próprio funcionário, para a própria empresa. Acho que sai um ganha-ganha aí muito interessante, que algumas poucas coisas positivas para tirar da pandemia, né? Fora isso, ambientes regulatórios, novas leis a cada momento, então a gente continua com vocês aí nesse trabalho. Essa parte de riscos, acesso a crédito, tanto na bolsa, tanto com empresas, bancos central, bancos de financiamento, cada vez mais estão considerando a sustentabilidade como um critério e até como uma avaliação de risco, porque se, por exemplo, a instituição financeira que você está pleiteando faz uma análise de risco aí voltada para a sustentabilidade de uma forma ampla, ela pode encontrar talvez ali algo que a sua empresa não viu, que num futuro próximo você pode estar comprometido, a sua produção, a sua atividade pode estar compromissada, e você ainda nem percebeu. Então o banco fala assim, não, eu não vou fornecer crédito para uma empresa dessa, sendo que ela me representa um risco de inadimplência muito grande, que ela nem está vendo. Risco de seguros também, às vezes você está numa região que está tendo já mais enchentes ou mais eventos extremos, o seguro que você paga pela sua empresa provavelmente vai aumentar também. Então tem uma série aí de questões a serem analisadas. E na parte de governança, credibilidade, a BNI tem também o seu código de ética, imagino que todos vocês também já devem estar trabalhando nisso, lei de proteção de dados. Então, de novo, são muitas complexidades aí nesse assunto. Aqui só um breve passo a passo, nada muito complexo, mas só orientando, né, que as empresas, normalmente aqui embaixo tem um ranking, né, ela começa nem cumprindo a lei, depois passa a cumprir, passa um pouquinho a mais do esperado, e depois ela entende que realmente o melhor caminho é integrar a sustentabilidade na sua gestão, na sua estratégia de negócio. E por fim, aí já é um estágio bem avançado, onde isso se torna o propósito da empresa, né? Às vezes ela está
às vezes agora novas empresas estão surgindo para resolver um problema específico, então ela já nasce com esse propósito, né, de ser sustentável, por aí vai. E o meu ponto de vista, por exemplo, já nesse estágio 4, seria o estágio onde nem seria necessário a empresa ter um gerente de sustentabilidade mais, sabe? Eu acho que o papel do gerente ele é meio que um desbravador, um embaixador do assunto, mas no momento que realmente a empresa entendeu que a sustentabilidade é algo muito mais ligado à estratégia do que a projetos pontuais e filantropia e por aí vai, não faz sentido ter um gerente de sustentabilidade, porque todos os departamentos já vão estar pensando assim. Não faz sentido eu não pensar de uma forma sustentável. Então, eu acho que o papel do gerente de sustentabilidade, inclusive, idealmente, acho que seria o mundo ideal, ele não precisaria mais, porque a sustentabilidade estaria realmente no pensamento ali da empresa como um todo. Então, talvez um comitê formado e por aí vai. E esse slide também eu gosto só de chamar a atenção, essa questão da análise de materialidade, ou seja, as empresas realmente focarem em questões que são materiais, são específicas, reais para o seu negócio. Porque às vezes também a gente vê empresas querendo replicar, ver um projeto que deu certo numa outra empresa, de, sei lá, algum projeto junto com a comunidade indígena na Amazônia. Puta projeto legal, positivo, com resultados de impacto ambiental, social e econômico ótimos, mas se não tem nada a ver com o seu negócio, para que você está fazendo isso, sabe? Vai gerar uma série de dúvidas e questionamentos, tipo, pô, por que você não está fazendo alguma coisa aqui na sua comunidade? Às vezes você está numa cidade pequena onde a sua empresa gira toda a cidade, tem alguns problemas sociais ali que não estão resolvidos, você não está tratando ali ao invés de tratar uma comunidade indígena, por mais nobre que seja. Então, você fazer algo que seja realmente concreto para o segmento da sua empresa, acho que também fica muito mais forte e muito mais, aumenta muito o engajamento, né? Aqui eu não vou entrar em detalhes, depois eu vou enviar a apresentação, mas é só insights aí, só pontos para pensar em cada uma das vertentes do ESG. Então, aqui alguns pontos para pensar sobre questões ambientais, como resíduos, emissões, recursos, energias limpas e por aí vai. Nas questões sociais, tipo de produtos químicos, eventualmente, que você venha utilizar, ou se você já conseguiu reduzir ou eliminar todos os produtos potencialmente perigosos da sua produção, se tem saúde e segurança para os funcionários, se tem a questão de capacitação, saúde, bem-estar, então algumas questões aí na parte social, de governança também, como é que você está se precavendo, a sua empresa se protege, previne eventualmente problemas aí éticos ou de corrupção, contabilidade e etc. Então são alguns insights aí, eu vou deixar para vocês pensarem, que óbvio, como eu acabei de falar de materialidade, algumas coisas vão ser mais importantes para alguma empresa, outras vão ser menos. Então, você não precisa fazer tudo de tudo, mas começar ali com o que realmente é o mais significativo. E também uma outra sugestão é a questão do Pacto Global e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como eu falei, a BIM é signatária, a gente está tentando aí se nortear nessa linha, né, de como é que a gente pode contribuir para esses 17 objetivos. Não necessariamente a sua empresa ou a BIM vai conseguir contribuir para todos, não precisa, mas talvez vou ter uns 3 ali, 4, que dentro ele tem as metas determinadas e essas metas fazem sentido com a sua atividade. Então, ali é um mapa bem legal de como começar também a dar esses primeiros passos, caso a sua empresa já não esteja num estágio muito avançado, né? Buscar essas linhas de financiamento, projetos de green bonds para seus próprios negócios e por aí vai. Sugestões aí que a gente compartilha com vocês. E trouxe essa frase também finalizada do Banco, do Fórum Econômico Mundial, o chairman deles comentou que a pandemia trouxe essa janela de oportunidade rara, mas ela é bem estreita para a gente reimaginar, né? Refletir sobre o nosso mundo atual e apertar o reset, começar de novo. Eles lançaram essa iniciativa The Great Reset. Então, é uma oportunidade, desde que ano passado deu essa freada brusca, esse ano já estamos começando a sair dela, e vários países já se posicionaram com uma retomada verde, uma coisa muito mais pensada em relação à sustentabilidade, e acho que essa é a mensagem que o Fórum Econômico Mundial passou na última reunião deles. E eu finalizo com aquela imagem do início, para relembrar o tamanho da complexidade do assunto, né? De novo, a sustentabilidade não é um jogo definido, ela não tem regras claras e um começo, meio e fim, pelo contrário, acho que consegui mostrar aqui o tanto que as regras mudam a cada dia, só trouxe assuntos bem atuais, alguns deles não existiam, não estavam em voga no ano passado, então fica esse convite aí para a gente participar, entrar nesse jogo infinito, conhecer as regras, se adaptar às regras e continuar jogando aí pelo
maior tempo possível para suas empresas perpetuarem aí. Legal, pessoal, eu vou encerrar aqui. Desculpe por ter sido tão longo, mas acho que tentei ser bem objetivo também na conversa. E fico à disposição, mesmo aqui ou talvez depois, se tiverem algumas perguntas, alguns comentários, algumas observações, o Departamento de Sustentabilidade está sempre aberto para ouvir vocês. Muito obrigado. Jorge ou Alexandre, não sei se vocês querem conduzir mais alguma coisa. Alexandre, está com o microfone desligado aqui também, tive que desligar o som para a imagem, a comunicação está muito boa. Muito preciosa aí as tuas informações, bastante interessante para nós gestores, né? Eu me enquadro como um gestor curioso que tenta buscar o máximo, né, essas informações e adequar à realidade. E até para estimular um pouco as nossas perguntas aí, eu vi aqui no chat que ainda não vieram, a gente tem alguns minutos aí, a ideia é que a gente seja sempre breve, não ocupar muito tempo das pessoas, mas traga informação importante. Não é do meu conhecimento, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho muita dificuldade de entender até onde vai a questão da logística reversa e a economia circular. O que tem essas duas coisas, o que elas diferem em relação à sustentabilidade ambiental, né? Já que a logística reversa hoje é lei, mas a economia circular não parece ainda ter algum tipo de arcabouço jurídico que nos leve a essa questão. Maravilha, acho que ótima pergunta, realmente é uma coisa nova também, e eu diria que a logística reversa, ela está contida na economia circular. A economia circular, a gente inclusive está participando da elaboração de uma norma da ISO sobre economia circular, tentando justamente apresentar as diretrizes, os princípios do que seria essa economia circular, que realmente é uma coisa muito mais ampla. Ela propõe que as empresas e o governo, de uma forma geral, utilizem os recursos pelo maior tempo possível e mantenham eles no maior valor também desejável. Então, ela chama para repensar modelos de negócio, o design, o projeto dos produtos, eventualmente você focar muito mais na durabilidade e na extensão da vida útil desses produtos, baseado no fornecimento de serviços e a empresa manter a posse desse produto. E a logística reversa, ela entra para ser uma das engrenagens que permite a economia circular funcionar, porque a intenção principal é o seguinte: se no momento que eu estou projetando a minha solução, se eu já pensar de que esse equipamento, quando ele se tornar no fim da sua vida útil, ele possa já retornar para a minha fábrica, para eu reutilizar eventualmente algumas partes e peças para fabricar o novo, ou para que eu possa promover a reciclagem, recuperar a matéria-prima que tem ali, isso eu já vou conseguir manter o ciclo desses recursos dentro de casa. Então, eu tenho uma previsibilidade muito maior de como é que isso vai retornar, de qual que será o custo, eu não vou depender tanto de uma flutuação de preços futuros que eu não vou saber, se eu realmente conseguir cada vez mais ir fechando esse ciclo e fazendo com que os recursos retornem para mim ou para outras empresas, né? E para evitar assim a extração de novas matérias-primas virgens, de mais energia, por aí vai. Então, em linhas gerais, eu colocaria dessa forma: a economia circular é algo mais amplo e a logística reversa é uma das ferramentas que viabiliza essa transição para um modelo circular de negócios. Acho que eu deixo aqui aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta via voz. Às vezes escrever aqui é um pouco demorado. E a ideia do nosso encontro é justamente poder aproveitar a conexão para socializar, nos conhecermos, né, e disseminar essas boas informações, boas práticas que todos possam já ter experiência. Exato, exatamente. E ideias novas, comentários também, como eu falei, a gente está sempre aberto. A gente tem as reuniões, quem ainda não participa, né, do Departamento de Sustentabilidade, já vou aproveitar aqui e estender o convite para depois me mandar um e-mail comentando, né, gostaria de entender mais ou estar mais a par desses assuntos que a gente acaba combinando aqui, conversando aqui. Eu já fica esse convite aí para
fazer parte do nosso mailing, onde a gente manda convites para reuniões, documentos informativos, sobre os assuntos mais atuais, aí, como eu comentei lá no início, né, da apresentação. Esse aqui. Bacana. Bom, a gente já pode, como uma entidade, como a nossa associação, a BINI, vai ter um desafio bastante grande ali pela frente na questão tributária e fiscal, né? Porque hoje os resíduos estão mais caros para serem utilizados do que a matéria-prima virgem, vamos pensar assim, né? A gente vai ter que ter um tratamento tributário diferenciado para estimular essa cadeia, porque hoje, pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente tem, em alguns casos, eu tenho acompanhado, o caso das aparas de papel, que o pessoal está, a reciclagem de plásticos, mas isso vai ter que permear todos os setores se a gente realmente quiser, então, migrar para economia circular. E aí a BINI entra, né, já no seu papel institucional muito forte, tem acontecido isso na lei de informática, que é o setor na qual a minha empresa atua, mas a BINI tem sido decisiva, né, nesse setor, e eu tenho certeza que vai ser também nessa questão da economia circular na parte de sustentabilidade ambiental. Não sei se eles terminam. Bom, o Henrique pode continuar. Desculpa. Eu só ia falar que você está coberto de razão. Esse é um dos principais pontos. A gente até questiona muito para o governo isso. Não adianta fazer uma lei com metas sem uma finalidade, claro, ou seja, você tem que coletar 17% de eletrônicos. Tá, mas só para eventualmente ter esse número para reportar, porque o eletrônico ele é um material que hoje já tem muitas empresas que coletam porque entendem que tem um valor ali agregado. Mas estimular essa cadeia da reciclagem, do material secundário, né, vamos colocar assim, isso sim traria um ganho real para essa proposta, para essas leis relacionadas à luz de RVS, etc. Né? Se você tem ali o mercado comprador e um estímulo para que esse produto seja mais barato do que a matéria-prima virgem, aí realmente você tem uma política que faz sentido. Né? Você reduz custo de coleta, você reduz extração de material, reduz emissões, e ao mesmo tempo gera um recurso de valor ali dentro do próprio país, né? mais empregos. Então, assim, você está certíssimo. Acho que para esse modelo realmente decolar, o governo tem que entender que eles têm que começar a fazer leis mais construtivas, né? Não só metas, simples fato de ter metas. Ok, eu acho que é isso, né? Se quiseres assumir, então, Jorge, nosso secretário, coordenador desse evento, desse encontro. Bem, se não houver mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação dos participantes, a gente vai dar por encerrada a sessão. E, Henrique, você vai disponibilizar a gravação para ser enviada para os participantes? Como é que vai ser o esquema? Vou disponibilizar sim, pelo que eu vi aqui deu certo. Quando eu terminar, acho que ela deve fazer a conversão e eu compartilho com todos os slides mais rapidamente e depois a gente cria o link para o vídeo completo. Perfeito, perfeito.